Mateus, um menino de 5 anos de idade, estava no auge de sua alegria, correndo pelo vasto jardim da mansão de seus pais. O sol banhava o espaço com uma luz dourada, fazendo as sombras dançarem suavemente sobre a grama verde. Ele e seus amigos haviam transformado o jardim em um campo de futebol improvisado, rindo e gritando a cada jogada. "Vou marcar um gol agora, vocês vão ver." Mateus anunciou com confiança, preparando-se para um chute poderoso. Seus amigos se posicionaram, alguns torcendo, outros duvidando, prontos para a jogada prometida. Com um sorriso determinado, Mateus chutou a bola com toda a força que seu pequeno corpo permitia. A bola voou, uma curva perfeita no ar, mas em vez de aterrissar no gol improvisado, ela desviou, indo em direção à casa. "Oh, não!" Um dos amigos exclamou enquanto todos observavam a bola voar através da janela aberta do segundo andar. Mateus congelou por um momento, seu rosto refletindo o pânico súbito. "Meu pai vai ficar tão bravo." Ele murmurou mais para si mesmo do que para os amigos. "Vai ficar tudo bem, Mateus. Vamos juntos pegar a bola antes que alguém veja", sugeriu outro amigo tentando tranquilizá-lo. Eles entraram na casa, os passos leves e cautelosos de Mateus contrastando com o som abafado dos amigos ao seu redor. Subindo as escadas, o coração de Mateus batia rápido, não apenas pela corrida, mas pela ansiedade de ser pego. Ao alcançar o topo, uma tábua solta no chão chamou sua atenção. Antes que pudesse alertar os outros, seu pé enroscou e ele tropeçou. O som da queda ecoou pela casa, seguido por um silêncio preocupante. De repente, uma voz veio de baixo. "O que foi esse barulho? Mateus, é você?" Era seu pai, Eduardo, com um tom de voz que misturava preocupação e confusão. Os amigos de Mateus, imobilizados pelo medo, não sabiam se corriam para ajudar ou se escondiam. "Estou aqui, pai! Eu caí!" Mateus conseguiu dizer, a voz trêmula pela dor e pelo susto. Eduardo subiu as escadas correndo, seguido de perto por Sandra, a madrasta, que expressava uma preocupação similar em seu rosto. Ao verem Mateus no chão, seus rostos se transformaram em máscaras de pânico. "Vamos levar ele para o hospital, rápido!" Eduardo disse, pegando Mateus no colarinho com cuidado, enquanto Sandra abria caminho, assegurando que a porta estivesse desobstruída para a saída rápida. Os amigos de Mateus, agora aliviados por verem os adultos assumindo o controle, seguiram atrás, uma mistura de preocupação e curiosidade em seus olhos. Mateus, ainda atordoado pela queda, sentia o coração de seu pai bater rápido contra o seu peito enquanto era carregado escada abaixo. Os amigos o seguiram até a porta, murmurando entre si, preocupados e culpados. "Você vai ficar bem, Mateus. Só foi um tombo." Eduardo tentava tranquilizar o filho, embora sua voz denunciasse sua própria insegurança. Eu sinto dor." Mateus sussurrou, segurando o braço do pai com força. Sandra, à frente, abriu a porta do carro e ajudou Eduardo a acomodar Mateus cuidadosamente no banco de trás. Ela olhou para o marido, seus olhos encontrando os dele num silêncio cheio de temor. "Vou dirigir o mais rápido que puder," ela disse, assumindo o volante. A viagem até o hospital foi tensa, com Eduardo segurando a mão de Mateus, tentando oferecer algum conforto com toques suaves. Sandra, por sua vez, mantinha os olhos fixos na estrada, seu maxilar tenso. Ao chegarem, foram recebidos por uma equipe de emergência, que prontamente colocou Mateus em uma maca. "Por favor, cuidem dele," Eduardo pediu, a voz embargada pela emoção. "Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, senhor," respondeu um dos médicos, enquanto guiavam Mateus para dentro. Enquanto esperavam notícias, Eduardo e Sandra se sentaram em silêncio na sala de espera, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Eduardo quebrou o silêncio primeiro, sua voz carregada de culpa. "Eu deveria ter estado lá com ele, deveria ter impedido isso." Sandra, buscando ser a voz da razão, respondeu: "Não podemos vigiá-lo a cada segundo. Acidentes acontecem, Eduardo.
O importante agora é ele se recuperar. O tempo parecia arrastar-se, cada minuto estendendo-se dolorosamente enquanto aguardavam notícias. Finalmente o médico apareceu, sua expressão solene. Como ele está? Eduardo levantou-se rapidamente, o coração na boca. A queda foi séria. Ele está estável agora, mas temo que a lesão na coluna seja grave. Ele vai precisar de cadeira de rodas, pelo menos por enquanto. Vamos precisar de mais exames para entender completamente o impacto, explicou o médico, tentando equilibrar a gravidade da situação com uma dose de esperança. Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Sandra colocou a mão sobre a dele, tentando oferecer algum consolo. Nós vamos fazer tudo o que for possível, dar todo o apoio que ele precisar, ela disse, firme, embora suas próprias incertezas ecoassem nas entrelinhas. Obrigado, doutor. Podemos vê-lo? Eduardo perguntou a voz trêmula. Sim, claro, mas preparem-se, ele ainda está muito frágil, avisou o médico antes de guiá-los até o quarto onde Mateus estava. Enquanto Mateus se adaptava à sua nova realidade, em uma cidade distante, outra pessoa enfrentava seu próprio drama. Pedro, um jovem de 25 anos, estava sendo algemado em frente a uma joalheria, sua expressão de desespero contrastando com a seriedade dos policiais. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser pode e será usado contra você em um tribunal. Um dos policiais recitava, enquanto Pedro olhava ao redor, procurando alguma saída que sabia que não existia. Eu não fiz nada. Estão me acusando pelo nome. Só pode ser. Pedro protestava, sua voz elevando-se em frustração enquanto era empurrado para dentro do carro da polícia. No tribunal, dias depois, o juiz olhava para Pedro com uma expressão impassível. Você foi encontrado culpado por furto à joalheria e agressão a 2 oficiais. A sentença é de 7 anos de prisão. Pedro sentiu o peso do mundo cair sobre seus ombros. Lágrimas começaram a formar em seus olhos, não de medo, mas de injustiça. Por favor, eu sou inocente. Eu estava no lugar errado, na hora errada. Seu apelo, no entanto, encontrou ouvidos surdos. O martelo do juiz ecoou pelo tribunal, selando seu destino. Enquanto isso, em outro lugar, o mundo de Mateus tinha se tornado incrivelmente pequeno. A mansão, uma vez um lugar de alegria e risadas, agora parecia uma prisão de luxo. Sua cadeira de rodas era sua constante companheira, um lembrete diário do que havia perdido. Eduardo e Sandra observavam impotentes, enquanto seu filho se afundava cada vez mais na tristeza. Ele mal fala conosco, nem mesmo sorri mais. Eduardo confidenciava a Sandra, sua voz carregada de dor. Eu sei. Eu nunca pensei. Nós precisamos fazer algo, qualquer coisa para ajudá-lo a encontrar alguma felicidade novamente. Sandra respondia, igualmente angustiada. A decisão de Eduardo e Sandra de levar Mateus ao hospital naquele dia fatídico mudou suas vidas de maneiras que nunca poderiam ter imaginado. Enquanto lutavam para encontrar uma maneira de trazer a luz de volta aos olhos de seu filho, Pedro enfrentava seus próprios demônios atrás das grades, ambos desconhecendo como seus caminhos estavam destinados a se cruzar. 7 anos se passaram desde o acidente de Mateus e desde que Pedro fora injustamente condenado. O tempo, implacável e indiferente, havia mudado ambos de maneiras que apenas o destino poderia prever. Mateus, agora com 12 anos, encontrava-se confinado não apenas pela sua cadeira de rodas, mas também pelas paredes invisíveis de sua tristeza. A mansão, repleta de memórias de dias mais felizes, agora ecoava com o silêncio de suas rodas. Sua presença era quase como um fantasma, evitando contato, vivendo nas sombras de seu próprio lar. Eduardo, em um raro momento de conexão, tentava se aproximar de Mateus, sentando-se ao lado dele em seu quarto. Mateus, eu trouxe alguns livros que pensei que você gostaria de ler juntos. Mateus, virando-se ligeiramente, ofereceu um olhar que carregava uma tristeza profunda. Não quero ler, disse ele, sua voz baixa, quase um sussurro.
Por favor, filho, me diga o que posso fazer para te ajudar. Eduardo implorou, a frustração e o desespero evidentes em sua voz. Mateus apenas sacudiu a cabeça, voltando-se para a janela, seus olhos fixos no jardim lá fora, um lugar que ele já não podia explorar como antes. Enquanto isso, Pedro, tendo cumprido sua sentença, enfrentava um mundo que havia mudado tanto quanto ele. No dia de sua libertação, ele se viu diante das portas da prisão, respirando fundo o ar da liberdade, ainda que tingido com o peso de seu passado. Caminhando pelas ruas, ele se deparou com um mural que dizia: "Todo final é um novo começo." Pedro parou, contemplando as palavras. "Um novo começo, hã?" Ele murmurou para si mesmo, um vislumbre de esperança acendendo em seus olhos. Determinado a reconstruir sua vida, Pedro começou a procurar trabalho. Qualquer trabalho. A honestidade brutal de seu currículo, um ex-presidiário em busca de uma segunda chance, não lhe fazia favores, até que seu caminho cruzou com o de Sandra. Sandra, tentando encontrar um jardineiro, navegava por sites em busca de alguém que pudesse cuidar do jardim, talvez trazendo um pouco do mundo lá fora para dentro da vida de Mateus. Quando ela viu o perfil de Pedro, algo nela instintivamente soube que ele poderia ser a chave para mudar a vida de Mateus. Ele é sincero sobre seu passado. Talvez ele possa realmente ajudar, Sandra ponderou, olhando para a tela. Decidindo confiar em seu instinto, ela entrou em contato com Pedro. "Estou procurando alguém para cuidar do nosso jardim e talvez até fazer companhia para meu enteado. Você estaria interessado?" Pedro, do outro lado da linha, sentiu uma mistura de surpresa e gratidão. "Sim, claro. Eu faria qualquer coisa para ajudar. E para começar de novo." E assim, sem que nenhum deles soubesse, o palco estava sendo preparado para um encontro que mudaria suas vidas para sempre. A chegada de Pedro à mansão marcou o início de uma nova fase na vida de Mateus, embora nenhum dos dois soubesse disso ainda. Sandra havia arranjado tudo discretamente, esperando que a presença de uma nova pessoa pudesse de alguma forma quebrar a barreira de isolamento que Mateus havia construído ao seu redor. No seu primeiro dia, Pedro chegou cedo, seus olhos observando a imponente estrutura da mansão com uma mistura de admiração e nervosismo. Sandra o recebeu na porta, seu sorriso amigável disfarçando a ansiedade que sentia. "Obrigado por me dar essa chance, senhora. Prometo que não vai se arrepender", disse Pedro, estendendo a mão em cumprimento. "Por favor, me chame de Sandra. Vou mostrar-lhe o jardim e Mateus", Sandra respondeu, liderando o caminho. Ao ser apresentado a Mateus, Pedro sentiu uma pontada de tristeza ao ver o garoto tão jovem preso a uma cadeira de rodas, seus olhos desprovidos da alegria que deveriam ter. "Oi, Mateus. Eu sou Pedro. Vou estar por aqui cuidando do jardim e, bom, espero que possamos ser amigos", disse Pedro, tentando soar o mais gentil e amigável possível. Mateus apenas o observou, sem dizer uma palavra, sua expressão inalterada. Sandra interveio, tentando amenizar a situação. "Mateus, Pedro tem muitas histórias interessantes para contar. Talvez vocês possam conversar enquanto ele trabalha no jardim." Ainda sem resposta, Mateus simplesmente virou a cabeça, olhando pela janela. Sandra suspirou, um sinal claro de sua decepção com a falta de interação. Nos dias que se seguiram, Pedro começou seu trabalho no jardim, mas sempre mantendo um olho em Mateus, procurando maneiras de se conectar com o garoto. Ele falava sobre as plantas que estava cuidando, compartilhava histórias engraçadas de sua infância e até tentava envolver Mateus em pequenas decisões sobre o jardim. "Você acha que devemos plantar mais dessas flores aqui? Acho que elas trariam mais cor para o jardim", Pedro sugeriu um dia, tentando captar o interesse de Mateus. Para sua surpresa, Mateus finalmente olhou para ele, curiosidade brilhando brevemente em seus olhos. "Elas atraem borboletas?" Mateus perguntou, sua voz baixa, mas clara. "Sim, muitas. E abelhas também. Você gosta de borboletas?" Pedro respondeu, encorajado pela interação.
Mateus assentiu levemente, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Gosto, ele disse, quase sussurrando. Esse breve momento de conexão foi um raio de esperança para Sandra, que observava de longe com um olhar misterioso. Ela sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas talvez, só talvez, Pedro fosse a chave para os seus planos. Nos primeiros dias, Pedro e Mateus compartilharam pouco mais do que cumprimentos tímidos e sorrisos hesitantes. Pedro, no entanto, não se deixava desanimar. Ele sabia que ganhar a confiança de Mateus levaria tempo e paciência. Enquanto trabalhava no jardim, Pedro fazia questão de conversar com Mateus, mesmo que o garoto não respondesse. Você sabia que cada tipo de flor tem um significado diferente? Pedro perguntava enquanto cuidadosamente podava as rosas. As rosas vermelhas, por exemplo, são símbolos de amor e paixão. Mateus, sentado à sombra, observava em silêncio. Seus olhos seguiam os movimentos de Pedro, e, embora não respondesse, a curiosidade brilhava dentro deles. Certo dia, após terminar o trabalho mais cedo, Pedro se aproximou de Mateus com um sorriso. Que tal um passeio pelo jardim? Posso te mostrar algumas das plantas que coloquei. Mateus olhou para ele, surpreso pela oferta. Havia uma hesitação em seu olhar, mas depois de um momento, ele acenou com a cabeça, um sim quase imperceptível. Enquanto empurrava a cadeira de rodas de Mateus pelo jardim, Pedro começou a contar histórias sobre as plantas, intercalando com piadas leves. E aqui temos o que eu gosto de chamar de o espinheiro da discórdia. Diz a lenda que ele só floresce quando pessoas teimosas concordam em algo. Mateus soltou uma risada abafada, a primeira em muito tempo. Isso é verdade? Ele perguntou, a curiosidade vencendo sua reserva. Quem sabe? Mas seria uma boa maneira de resolver brigas, não acha? Pedro piscou, contente por ver uma faísca de interesse nos olhos de Mateus. Nos dias que se seguiram, esse pequeno passeio tornou-se uma rotina. Pedro sempre encontrava maneiras de incluir Mateus, seja pedindo sua opinião sobre onde plantar novas flores ou qual cor de flor combinaria melhor com o jardim. Você acha que deveríamos plantar mais daquelas margaridas amarelas? Você disse que elas te fazem lembrar do sol. Pedro perguntava, observando Mateus com atenção. Mateus, agora mais aberto, respondia com entusiasmo. Sim, elas fazem o jardim parecer mais alegre. Com o tempo, a presença de Pedro se tornou algo que Mateus esperava ansiosamente todos os dias. Ele começou a sorrir mais, a falar mais, e embora ainda houvesse um longo caminho pela frente, a mudança em seu espírito era inegável. Eduardo e Sandra observavam, maravilhados, a transformação de Mateus. O garoto que antes se recusava a sair do quarto, agora aguardava com expectativa as horas passadas ao ar livre, compartilhando risadas e histórias com Pedro. Você fez algo que nem nós conseguimos, Eduardo disse certa noite a Pedro, com gratidão e admiração em sua voz. Você trouxe nosso filho de volta. Pedro sorriu, humilde. Mateus só precisava de alguém que entendesse seu silêncio. A transformação de Mateus, sob a tutela de Pedro, era notável, a ponto de Eduardo e Sandra notarem a diferença não apenas em seu comportamento, mas também em sua saúde geral. Pedro havia se tornado mais do que apenas um jardineiro. Ele era um amigo, um irmão mais velho e um raio de luz na vida de Mateus. Um dia, enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja e rosa, Sandra decidiu verificar o progresso de Mateus pessoalmente. Ela caminhou silenciosamente até a porta do quarto dele, esperando ouvi-lo jogar ou ler como sempre. Em vez disso, o som que encontrou foi diferente, algo que ela nunca esperava. Ela abriu a porta devagar e a cena diante dela fez seu coração parar. Pedro estava lá, de pé, segurando as mãos de Mateus, que estava fora de sua cadeira de rodas, tentando dar passos hesitantes. Isso é incrível, Mateus.
Você está fazendo um ótimo trabalho. Pedro encorajava, seu rosto iluminado por um sorriso genuíno. Mateus, concentrado, deu mais um passo incerto antes de balançar perigosamente. Pedro o segurou firmemente, evitando que caísse. Eu te disse que você poderia fazer isso, cada dia um pouco mais. Sandra, escondida pela semi-abertura da porta, sentiu um misto de choque e raiva. A cena diante dela era a última coisa que ela queria ver. Mateus recuperando não apenas a vontade de viver, mas também sua capacidade física. O que está acontecendo aqui? Sandra falou alto, mais áspera do que pretendia, entrando no quarto completamente. Pedro e Mateus olharam para ela surpresos. Mateus, assustado com a interrupção abrupta, perdeu o equilíbrio e teria caído se Pedro não o tivesse segurado. Estávamos apenas tentando alguns passos. Sandra, você viu? Ele está melhorando, Pedro começou a explicar. Mas a expressão no rosto de Sandra era de tudo, menos alegria. Sandra forçou um sorriso, embora seus olhos não escondessem sua frustração. Sim, claro, que progresso maravilhoso, ela disse, sua voz carregada de insinceridade. Eu só não esperava isso. Depois que Pedro ajudou Mateus a voltar para a cadeira de rodas, Sandra o puxou para o lado, longe do ouvido de Mateus. Precisamos conversar sobre isso mais tarde. Ela sussurrou, um aviso claro em seu tom. Pedro, percebendo a tensão em sua voz, apenas assentiu. Claro, Sandra. O que você achar melhor. Enquanto Pedro e Mateus retomavam sua atividade, Sandra se afastou, seus pensamentos girando. A recuperação de Mateus, embora fosse o que qualquer madrasta desejaria, ameaçava desvendar planos que ela havia tecido com tanto cuidado ao longo dos anos. Eduardo, que ouviu parte da conversa, entrou no quarto após Sandra sair. O que foi isso? Ele perguntou, confuso com a reação de Sandra. Pedro trocou um olhar com Mateus antes de responder. Acho que ela só ficou surpresa. A transformação de Mateus sob os cuidados de Pedro não passou despercebida por Sandra, que observava com uma mistura complexa de sentimentos. Por um lado, ela não podia negar a melhoria evidente no estado de espírito de Mateus. Por outro, um sentimento de irritação crescia dentro dela, algo que ela não esperava sentir. Um dia, após testemunhar Mateus dar alguns passos hesitantes com a ajuda de Pedro, um feito que ela jamais imaginou ser possível, Sandra se viu tomada por uma emoção que não conseguia nomear. Enquanto fingia um sorriso para os dois, seu coração estava longe de estar contente. Que progresso incrível, Mateus! Estou tão feliz por você! Sandra disse, sua voz trêmula sob a tensão de manter a fachada. Pedro, percebendo a complexidade do momento, apenas acenou com a cabeça. Ele é muito corajoso. Estamos avançando um dia de cada vez. Quando Mateus foi levado de volta ao seu quarto para descansar, Sandra encontrou Eduardo na cozinha, uma tempestade de emoções fervilhando dentro dela. Eduardo, percebendo a tensão em sua esposa, perguntou: Tudo bem? Você parece preocupada. Sandra, lutando para manter sua verdadeira natureza escondida, viu uma oportunidade de semear a dúvida. É sobre Pedro. Eu descobri algo sobre o passado dele hoje. Ela começou, sua voz carregada de hesitação calculada. Eduardo, surpreso, inclinou-se para a frente. O que você descobriu? Ela fez uma pausa dramática, saboreando o momento antes de soltar a bomba. Ele foi preso por furto e agressão. Eu não sabia se deveria te contar, mas é nosso dever proteger Mateus. A revelação atingiu Eduardo como um golpe. O quê? Mas ele tem sido tão bom para Mateus? Você tem certeza? Absolutamente. Sandra mentiu, fixando seu olhar no dele, tentando transmitir sinceridade. Eu acho que deveríamos reconsiderar sua presença aqui. Por Mateus. Eduardo, dividido entre a lealdade à sua família e a gratidão que sentia por Pedro, sentiu o peso da decisão em seus ombros.
Eu vou ter que pensar sobre isso. Sandra, vendo sua hesitação, pressionou. Eu entendo o quanto Mateus se afeiçoou a ele, mas precisamos pensar na segurança. Eu só quero o melhor para nosso filho. A conversa deixou Eduardo atormentado por dúvidas. Enquanto Sandra se afastava, um sorriso frio tocou seus lábios. Ela tinha plantado a semente da desconfiança, esperando que isso fosse suficiente para afastar Pedro, e com ele, a ameaça de perder o controle sobre a situação. Com a semente da dúvida plantada em sua mente por Sandra, Eduardo sentiu-se dividido. No entanto, o bem-estar de Mateus sempre foi sua prioridade máxima, o que o levou a observar Pedro mais de perto, buscando sinais de que talvez tivessem tomado a decisão errada ao confiar nele. Numa tarde ensolarada, enquanto caminhava em direção ao quarto de Mateus para falar com ele sobre Pedro, Eduardo ouviu risadas vindas de dentro. Parando à porta, ele observou, escondido, uma cena que nunca esperaria ver. Pedro estava ao lado de Mateus, segurando suas mãos com cuidado enquanto o incentivava a dar alguns passos. Você consegue, Mateus. Só mais um passo. Estou aqui com você. Pedro encorajava, sua voz cheia de paciência e apoio. Mateus, concentrado e determinado, deu um passo hesitante à frente. Depois outro, uma expressão de pura concentração em seu rosto. Estou fazendo, Pedro. Estou realmente fazendo. Eu disse que você conseguiria. Estou tão orgulhoso de você, Pedro exclamou, um sorriso radiante iluminando seu rosto. Eduardo, escondido pela porta, sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Aquele era o milagre que ele havia esperado, mas duvidado que fosse possível. Sem conseguir se conter, ele entrou no quarto batendo palmas. Mateus, isso é incrível! Mateus e Pedro se viraram surpresos. Mateus, um pouco envergonhado, mas visivelmente feliz, sorriu para o pai. Você viu, pai? Vi sim, meu filho. Eu vi. Eduardo respondeu, aproximando-se para abraçá-lo. Ele então se virou para Pedro, estendendo a mão em um gesto de gratidão. E você, Pedro? Eu não sei como agradecer. Você trouxe esperança de volta para a nossa família. Pedro, aceitando a mão de Eduardo, respondeu humildemente. Estou apenas fazendo o que acredito ser certo. Mateus é um garoto incrível. Eduardo, olhando para Pedro, soube naquele momento que Sandra estava errada sobre ele. Pedro, eu ouvi algumas coisas sobre o seu passado, mas vendo o que você fez por Mateus, eu só posso agradecer. Você tem um lugar nesta família se quiser. Pedro, emocionado pela oferta, assentiu. Obrigado, Eduardo. Eu não esperava. Isso significa muito para mim. Aquele momento marcou uma mudança significativa na dinâmica familiar. Eduardo, agora convencido do caráter e da bondade de Pedro, estava determinado a defender sua presença, independentemente do que Sandra tivesse dito. Após um momento revelador com Pedro e Mateus, Eduardo estava determinado a esclarecer a verdade sobre o passado de Pedro. Ele sabia que não podia deixar dúvidas ou suspeitas injustas definirem o futuro de um homem que havia trazido tanta luz para a vida de seu filho. Numa noite, enquanto Sandra estava fora, Eduardo convidou Pedro para uma conversa em seu escritório. Pedro, há algo que precisamos esclarecer, Eduardo começou, sua expressão séria. Pedro assentiu, percebendo a gravidade do momento. Eu sei. Você quer falar sobre o que aconteceu antes, sobre a prisão? Sim. Sandra me contou sobre o seu passado, mas eu vi o bem que você fez por Mateus. Quero ouvir a sua versão da história. Eduardo explicou, cruzando os braços, preparado para ouvir. Pedro respirou fundo, reunindo sua coragem. Eu estava no lugar errado, na hora errada. Nunca roubei aquela joalheria, nem agredi os policiais. Mas alguém com o mesmo nome que o meu fez e eu fui pego na confusão. Passei anos tentando provar minha inocência, mas ninguém ouvia. Pedro contou, a frustração e a tristeza evidentes em sua voz. Eduardo ouvia atentamente, cada palavra de Pedro adicionando mais peso à injustiça que ele havia sofrido.
E você nunca conseguiu provar sua inocência? Eu tentei, mas sem sucesso. Quando você não tem recursos, é difícil lutar contra o sistema. Pedro respondeu, olhando para baixo. Eduardo ficou em silêncio por um momento, digerindo a história. Pedro, eu acredito em você. E vou ajudá-lo a limpar seu nome. Nos dias seguintes, Eduardo mergulhou em uma busca por justiça. Ele contratou um advogado especializado em casos de condenações erradas e juntos começaram a reunir evidências que haviam sido negligenciadas no julgamento de Pedro. Após semanas de investigações e apelações, a verdade veio à tona. Evidências cruciais, que provavam a inocência de Pedro, foram finalmente consideradas, e seu caso foi reaberto. No tribunal, enquanto o juiz anunciava a anulação da condenação de Pedro, Eduardo estava ao seu lado, uma mão firme em seu ombro. Senhor Pedro, está claro agora que um erro grave foi cometido. Você está livre de todas as acusações e será compensado pelo tempo que passou na prisão com uma indenização, declarou o juiz. Pedro, as emoções transbordando, mal conseguia falar. Obrigado, Eduardo. Você me deu minha vida de volta. Eduardo sorriu, compartilhando da alegria de Pedro. Todos merecem justiça, Pedro. Agora, vamos para casa. Mateus vai querer ouvir as boas notícias. Na escuridão de uma noite silenciosa, Sandra encontrou-se com sua amiga e cúmplice em um café pouco iluminado, longe dos olhos curiosos. O peso de suas ações e das revelações recentes a deixava inquieta, buscando desesperadamente por um plano que pudesse reverter a sua fortuna. Eu simplesmente não sei o que fazer mais. Sandra desabafou, mexendo distraidamente no café à sua frente. Tudo o que eu planejei está desmoronando. Eduardo descobriu sobre Pedro, e agora, em vez de afastá-lo, ele o aceitou ainda mais na família. Sua amiga, uma mulher astuta com seus próprios segredos, inclinou-se para a frente, sua expressão séria. Mas por que você está tão determinada a se livrar do garoto? Não seria mais fácil simplesmente deixar as coisas como estão? Sandra soltou uma risada amarga, seus olhos frios refletindo a luz fraca do café. Você não entende. Não é apenas sobre o garoto, é sobre o controle. Eu nunca quis uma família. Eu queria segurança, dinheiro. Eu pensei que poderia manipular Eduardo, mas agora, com Pedro e Mateus se unindo, eu estou perdendo o controle. Sandra, você precisa ser cuidadosa. Se Eduardo ouvir você falando isso, sua amiga advertiu, o tom de sua voz carregado de preocupação. Ele ouviu. Sandra confessou, a derrota temporariamente apagando o fogo em seus olhos. Ele descobriu que eu desviava dinheiro da sua conta poucos dias atrás, mas não me disse nada. Ele também grampeou meu telefone e ouviu conversas minha com um dos meus amantes. Ele descobriu que contratou o ex-presidiário para ver se ele fazia mal ao garoto, mas foi o contrário. Ele também descobriu o que aconteceu no dia que Mateus caiu da escada e disse que vai me expulsar de casa e me denunciar. A amiga suspirou, pesando as opções. Então, o que você vai fazer? Você não pode simplesmente desistir agora. Eu não sei. Eu empurrei o garoto naquela escada anos atrás, esperando me livrar dele de uma vez por todas. E agora, ele está começando a andar novamente. Sandra murmurou, quase para si mesma, revelando a verdadeira extensão de sua vilania. Você fez o quê? A amiga exclamou, chocada apesar de si mesma. Sandra, isso é imperdoável. Sandra ergueu os olhos, um brilho calculista passando por eles. Eu sei, e eu faria de novo se isso significasse conseguir o que eu quero. Mas agora, parece que não importa o que eu faça. Eduardo está sempre um passo à frente. Então, talvez seja a hora de mudar sua estratégia. Em vez de tentar separar a família, por que não tentar ganhar a simpatia deles novamente? Mostre arrependimento, tente uma abordagem mais sutil, sugeriu a amiga, tentando encontrar uma saída para a situação complicada de Sandra. Sandra ponderou a ideia por um momento antes de sacudir a cabeça. Não,
É tarde demais para isso. Eduardo nunca vai me perdoar, e eu me recuso a viver à sombra de um ex-presidiário e de um garoto. As duas mulheres permaneceram em silêncio, cada uma perdida em seus próprios pensamentos sobre o quão longe Sandra estava disposta a ir para manter seu controle e luxo, sem se importar com quem ela machucasse no processo. O destino de Sandra começou a se desenrolar rapidamente após Eduardo ter ouvido sua confissão acidental. Em um confronto final, na sala que uma vez foi o cenário de muitas felicidades familiares, Eduardo enfrentou Sandra com a verdade que agora conhecia. Eduardo, por favor, me deixe explicar. Sandra começou, sua voz trêmula com um misto de medo e desespero. A realidade de suas ações começava a pesar sobre ela, agora que estava prestes a perder tudo. Explicar? Como você pode explicar ter empurrado Mateus? Como pode justificar anos de mentiras e manipulação? Eduardo interrompeu, sua voz firme com uma raiva contida. Eu ouvi tudo, Sandra. Tudo. Sandra tentou se aproximar dele buscando uma compaixão que não existia mais. Eduardo, eu estava confusa, perdida. Eu não sabia o que estava fazendo. Confusa? Você quase matou nosso filho. Você planejou isso, Sandra. Você viu uma criança como um obstáculo para sua ganância. Eduardo retrucou, recuando a cada passo que ela dava em sua direção. Por favor, não faça isso. Podemos esquecer o passado, começar de novo. Sandra implorou, as palavras soando vazias até para seus próprios ouvidos. Começar de novo? Eduardo riu amargamente. Não há nós para começar de novo, Sandra. Você está fora desta casa. E eu farei tudo ao meu alcance para garantir que você seja responsabilizada por seus atos. Sandra, percebendo que não havia mais espaço para manipulação ou mentiras, sentiu o peso de suas escolhas. Você vai me destruir, Eduardo. Depois de tudo... Tudo o quê, Sandra? Tudo o que você fez foi construído em mentiras e sofrimento. Mateus e eu, nós vamos nos recuperar. Mas você vai enfrentar as consequências. Eduardo afirmou, sua decisão clara. Enquanto Eduardo se virava para sair da sala, Sandra ficou sozinha, confrontada pela realidade de sua própria criação. O silêncio da mansão, uma vez preenchido com suas manipulações e planos, agora ecoava o vazio de sua vitória pírrica. Mas esse silêncio foi interrompido quando barulhos de carros da polícia ecoaram pelas paredes da casa. Assim, Sandra se sentou na cadeira e soube que seus próximos dias e anos seriam confinados atrás de uma cela. No final, a justiça alcançou Sandra. Eduardo, com o apoio de Pedro e a verdadeira história de sua inocência revelada, moveu céus e terras para garantir que Sandra fosse responsabilizada. Enquanto Mateus e Pedro, agora unidos por uma amizade inesperada e profunda, olhavam para um futuro de possibilidades.